Ao longo da história da Caldense, ocorreram inúmeros gols marcantes. E ao meu lado está o autor de um dos mais importantes deles. Ele fez o primeiro gol de um jogador da Caldense no Ronaldão. E também foi um grande jogador que passou pela veterana. Donizete, é um prazer estar aqui com você em Varginha para registrar um pouquinho da sua passagem pela veterana. O prazer é todo meu, inclusive, obrigado o tipo de valorização que dão, já com tanto tempo passado, né? Poder ter um reconhecimento, ter feito um gol na vida. Muito bacana. Olha só, como é que foi seu início no futebol e a sua trajetória até você chegar à famosa veterana? Eu fiz testes em várias equipes aqui de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Eu não aguentava nem o preparo físico antigamente. Aí comecei a treinar sozinho, eu e um colega. Treinamos pra caramba, bastante, né? Uns 6 meses de preparação. Aí fomos pra Caldense imbuído de pelo menos aguentar a preparação dos jogadores. E eu, como aguentava treinar entre o juvenil e o profissional, fui pro juvenil, mas conseguia também treinar com o profissional. Foi aí que fui visto pelo Carlos Alberto Silva, que me aproveitou no profissional e me deu essa oportunidade de tornar um jogador. Legal, olha só, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora não tiveram a oportunidade de te ver jogando, então gostaria que você falasse um pouco das suas características como jogador, seu estilo de jogo, a sua posição, para aqueles que não te viram poderem conhecer um pouquinho mais sobre você. Como diz antigamente, há uns tempos atrás jogava-se no famoso 4-3-3, então tinha 3 meio-campistas e só o volante corria e fazia um leque na frente da zaga, né? E tinha que ter um condicionamento físico muito bom e errar pouco passe. Tinha que tomar a bola de alguém e entregar sem erros, né? Então essa era uma característica boa, que aproveitava a performance de não errar passes e ter percepção de antecipar jogadas, interceptar. E isso aí dava uma chance muito boa, porque apesar disso que eu juntava também com a preparação física, que eu me cuidava muito bem, daqueles caras que antigamente eu já pensava. Preparação física é primordial na carreira de um jogador. Um dos principais objetivos dessa matéria é registrar a história daqueles que se dedicaram em prol da veterana. Então gostaria que a gente fizesse uma retrospectiva de cada ano seu na Caldense, falando os principais momentos de cada temporada, aqueles jogos que ficaram marcados para você. Então, para a gente começar, você chegou na Caldense em que ano? Cheguei na Caldense em 75. Em 76, nós fomos num torneio lá em Lins, em Marília, jogou Linense, Marília, São João do Boa Vista e Caldense. E também ali que eu entrei como titular da equipe, né? E consegui firmar que raramente o volante conseguia fazer gols. Você tinha que sair lá de trás com a bola e fazer toda a jogada e fazer gols. Ganhamos esse torneio lá, eu fiz o primeiro gol na minha carreira lá. Daí pra frente nunca fui reserva da Caldense, inclusive só na estreia do estádio, né? Pela performance de estar bem fisicamente, cuidar e ter assim, a dádiva de não errar passes, né? Então, 76 foi 76 foi esse início. 87 já comecei, por exemplo, o primeiro campeonato mineiro, já disputei o primeiro campeonato mineiro. Também o Cerezo, o Paulo Isidoro, eles até quando me vi já falavam, você correr em cima da gente. Eu achava, se vocês pararem de correr, eu também paro de correr. 78 e de 78 eu fui para Limeira, para a Inter de Limeira, fiquei lá uma temporada, subimos para intermediária, para primeira divisão lá e voltei de novo para Caldense. 79 teve a estreia do estádio, né? Eu voltei, tive a oportunidade de fazer esse primeiro gol, firmou de novo e foi o Campeonato Brasileiro, de 79 e de 80, né? E em 81 fui para o Amparo, uns tempos, voltei, ainda tive que fazer uma parceria também com o Casagrande, que é um camarada bacana, a gente fazia ali. Futebol naquela época era uma família, Paulo Roberto, Casagrande, eu, o Túlio, tem o Wagner, tem gente pra caramba ali, o Fabinho, muitas pessoas estão em Poços ainda, firmaram residência em Poços de Caldas, né? E a partir daí, 82 foi normal, 83, 4 eu voltei para estrear, para auxiliar o Flamengo de Varginha, da segunda divisão. Aí acabei parando uns tempos aqui, 85 eu voltei de novo para Uberlândia, fui para Uberlândia.
Essa estreia do Ronaldão foi realmente muito marcante, principalmente pelo fato de a Caldense ter jogado contra o Corinthians, que era a equipe que estava em alta no momento, havia acabado de quebrar o seu tabu aí de 23 anos no Paulista de 77, e 2 anos após, em 79, foi convidada para inaugurar o estádio no dia 4 de setembro. O que você lembra daquela oportunidade? Seria até muito bacana você falar da maneira mais rica, assim, para a gente retratar como que foi aquela ocasião, Corinthians 3, Caldense 0. Era um monstro, né? Como diz o Corinthians, é incomparável até hoje. Mas eu tenho, inclusive, uma lembrança até ruim, né? Boa, muito alegre por participar da Caldense, estreia do estádio, né? Mas pela única vez que eu fiquei na reserva da Caldense foi nessa estreia do estádio. Mas eu acabei entrando no segundo tempo, contra o Corinthians, depois contra o Londrina. Pois é, você tinha uma regularidade muito grande. Por que você ficou na reserva nesse jogo e o treinador colocou o Armando, depois no segundo tempo você entrou no lugar dele? O técnico João Francisco tinha vindo do Cruzeiro, tinha trazido o Alexandrino, o Índio, um é volante, outro meia, mas aí preferiu lançá-los no jogo, né, como reforço, para não queimar o filme dele, já foi o treinador que trouxe, né, tinha que aproveitar o atleta. Mas aí, infelizmente a Caldense perdeu. Eu fiquei chateado, porque, como diz, eu chorei pra dentro o primeiro tempo todinho. Depois entramos e continuou os 3-0, não sofremos mais gol, né? Aí já no outro jogo já assumiu o Arnaldo, que era o auxiliar técnico, já assumiu como treinador, e já me conhecia já desde 75. Inclusive jogou no Flamengo de Varginha, de onde eu sou, na cidade de Varginha, né? Voltou de novo e me deu a oportunidade. Foi a única vez que eu fiquei na reserva da Caldense. Mas antes da gente dar continuidade na sequência de jogos, como é que foi o primeiro gol de fato do Ronaldão, que foi marcado pelo Basílio? Você se lembra do lance ali? Porque esse gol não existe registro em vídeo, né? Existe só a narração do Lolo, Lázaro Walter Alvise, e a memória daqueles que estiveram nessa partida. O que você lembra desse primeiro gol do Basílio? Rapaz, eu estava tão extasiado naquela época, eu não tenho muita lembrança dos gols em si, não. Não tem mesmo, não. Me foge a memória, assim. Mas eu tenho do meu gol, que foi feito, no caso, que foi o primeiro. Inclusive, o Paulo Roberto seria o que faria o primeiro gol na Caldense. Até isso que eu queria comentar com você, porque o Paulo Roberto conta a história que saiu um pênalti, que ele ia fazer o primeiro gol do Ronaldão, e na hora que ele correu pra bola, soltaram os foguetes. Antes de sair o gol, ele assustou com o barulho e chutou pra fora. É isso mesmo ou é lorota dele? Não é lorota, na realidade. De fato ele assustou já com o lance do foguete, do foguetório, que o pessoal já comemorou antes, né? Ele apavorou e chutou. Mas primeiro também que o tio Paulo César, que veio de Montes Claros, azucrinou demais o Paulo Roberto para bater aquele gol. Então correram os dois para a bola e soltou o foguete, ele apavorou e mandou fora. Então, inclusive até hoje nós brincamos, nós somos compadres, eu sou padrinho dele de casamento, né? Até hoje nós brincamos, foi ele que seria o autor do gol. Não, sou eu o autor, o pai da criança, né? Então tá lá registrado. Não, mas ele era o batedor oficial ou teve uma certa discussão ali para decidir quem que ia bater o pênalti? Não, o Paulo Roberto era o batedor oficial. Inclusive, a gente revezava na Caldense, graças a Deus um poder de liderança. Quando não era o Paulo Roberto capitão, era eu. Então o Paulo Roberto, se estivesse fora por algum problema de cartões, era eu que era o capitão. Ele era o chefe da caixinha, ele era o tipo de um cacique. É aquele mentor mesmo da equipe. Era um cara que unia todo mundo, inclusive a personalidade dele é muito boa, né, em relação a isso aí. Nós, como diz, éramos dos poucos que estudávamos, ele fazia a administração de empresa, fazia educação física, preocupado com o futuro, né? Inclusive hoje a minha função é professor de educação física, né? E isso aí ajudou, a gente escorava um no outro, fomos o primeiro a morar num apartamento, alugar para a gente ter o apartamento, para ter o privilégio de estudar, ter os tempos para fazer os trabalhos, que na República não dava tempo para fazer isso. E a Caldense tinha essa abertura, que cuidava bem dos jogadores, pagava em dia, a gente não atrasava com nada, então isso foi sempre ótimo, foi na Caldense, foi esse pagamento em dia. Se no primeiro jogo a Caldense não teve muitas chances de marcar contra o Corinthians, no segundo jogo perdeu por 2-0 para o Londrina, e no terceiro jogo, no dia 9 de setembro de 79, a Caldense recebeu o Fluminense. E logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o que aconteceu? Gol do Donizete. Primeiro gol em Poços de Caldas, né? Como diz outro, um gol marcante na carreira, porque para um volante naquela época, como eu já falei, era difícil você sair de trás e fazer, mas naquele dia eu estava na função de meia direita, né? A bola saiu do lado direito, eu peguei a bola com o Orlando, lancei o Paulo Roberto deu acho que foi no Márcio, o Márcio foi pro fundo e acompanhei a jogada, parece que estava sentindo alguma coisa no ar. Ele foi lá no canto do campo,
cortou pro fundo, bateu para trás cruzado. Eu estava chegando, entrando na área grande, o gol estava escancarado, eu aproveitei e só dei um toque assim, sutil no lado oposto do goleiro. Aí pulou de felicidade por marcar o gol histórico. Naquele tempo só fazia quem tinha condição. Eu, Toninho Cerezo, eu dei a volta. Eu dei a volta no Ronaldão na pista, né? Foi engraçado isso aí, porque o Toninho Cerezo fazia isso no Mineirão. E na Caldense também, se tiver lá na história, tá marcado lá, que eu dei uma volta olímpica correndo depois do gol. E o mais bacana é que você não era muito de fazer gol e foi fazer justo o primeiro de um jogador da Caldense na história do estádio, pô. É engraçado que inclusive a pessoa que me deu a oportunidade e me viu jogar e levou para fazer esses testes que eu falei desde o começo, torcedor do Fluminense. Então eu tive que pedir a camisa, trocar a camisa, no outro dia eu tive que pagar a camisa, que a Caldense não podia fazer isso, tive que pagar para a Caldense a camisa, que era difícil, que vinha de São Paulo, né, tal. E já acabei de sair, não tive nem a idade de usar a camisa, eu já tive que entregar para esse rapaz que me tinha me levado. Foi engraçado isso. E a gente comentou um pouco aí brevemente da sua passagem pela veterana. Eu gostaria que você destacasse uma partida que tenha sido inesquecível para você, que não essa contra o Fluminense, ou algum outro gol que tenha sido memorável. Quais são as principais lembranças que você tem da veterana? No início de carreira que eu fui no campeonato lá, eu já falei, né? Lá em Marília, Linense, São João do Boa Vista, Caldense e Marília. Aí no torneio lá eu fiz o primeiro gol da minha vida e fomos campeões desse torneio. Ficamos lá uma semana e isso para mim eu achei marcante assim. E também uma vez que jogamos, a primeira vez em 77, que jogamos contra o Atlético, eu fui o melhor, fui escolhido o melhor em campo. Então tem um motorrádio em casa, que naquele tempo chamava-se motorrádio mesmo. Tem gente que fala que dá uma moto pro pai e fica com rádio, né? Eu ganhei o motorrádio do jogo, né? Então eu fui o premiado do jogo. Foi como revelação saindo do juvenil. E a outra vez, quando eu estreiei oficialmente contra o Santos, em 76, justamente contra Ailton Lira e contra o Neto, lá em Alfenas, foi aniversário de Alfenas, eu fui também o melhor elemento em campo. Hoje a gente ouve muito falar do Casagrande pelo fato dele ter praticamente começado na Caldense, só que na época ele ainda não representava para o futebol o que ele representa hoje. Como que era o Casagrande naquele momento da carreira? Como que era a convivência dele com os jogadores? O cara era craque mesmo ou o pessoal exagera um pouquinho? Não, o cara, como diz outro, é predestinado, porque ele tinha uma condição normal que era dele, que não treinava muito, não era de treinar muito, ficava atrás da fila, tudo, mas na hora de resolver, o que acontece? O posicionamento que ele jogava, como diz o Dadá, né? O posicionamento é atacante. A bola caiu no pé dele, é gol, cabeceio, gol, peito, gol, entendeu? Qualquer lugar que a bola caísse, ele finalizava. Então, até nas brincadeiras dos bitocas, a gente ria demais dele, porque a gente queria driblá-lo. Ele queria ir pro gol sempre. Então, no bitoque, ele ia pro gol, disse que ia deixar para fazer os gols depois e defender o bicho dele. Ele é engraçadíssimo, mas de fato tinha uma condição técnica muito boa também, porque chegar na condição de ser do interior de Minas, naquela época, porque hoje já vê que é difícil, ser artilheiro mineiro. E acabou de sair daqui da Caldense com uma experiência, chegou em São Paulo e foi artilheiro do Paulista no Corinthians. Então é um cara que tem uma qualidade muito boa mesmo. Gostaria que você falasse um pouquinho mais dos outros jogadores que marcaram época na Caldense, que foram seus contemporâneos, destacasse as características de cada um, como que era a convivência com eles e até mesmo com os treinadores que tiveram a oportunidade de te dirigir lá. Eu lembro muito e gosto, né, do posicionamento e inclusive como pessoa. Admiro pra caramba o Paulo Roberto, que era lateral esquerdo, que como ele naquela época, de si voltava, ele e o Orlando. Eu só conheci os dois, já tinham jogado como volante. Eu pegava a bola do lado do Orlando, eu pegava e virava pro Paulo Roberto, que já estava do outro lado. Pegava o Paulo Roberto e virava pro Orlando, né? E o Jota Lopes, eu pegava a bola e tinha que entregar o Jota Lopes. O Jota Lopes já havia jogado todinha. Eu admiro também o Márcio, o Jeremias, que jogou comigo. E um que era engraçado, que fui para Limeira com ele, depois fui para Amparo, era o Cafuringa, o saudoso Cafuringa, falecido já. Jeremias, que está hoje em Divinópolis, trabalhando na Via Férrea, né? São pessoas assim que inenarráveis. Tem o Fabinho, que é um amigão, camarada, meu compadre. O próprio Glaucio, que ninguém deve conhecer hoje em dia, lembrar, era o Mirandinha, né? Mirandinha nasceu aqui em Varginha, na rua Jardim André, um bairro que tem aqui, e foi para Poste de Caldas com 5 anos. Então o Mirandinha, que é meu amigão também, são os caras que a gente assim, não esquece mesmo, porque naquele tempo futebol era uma família. Você ficava 5, 6 anos numa equipe
e com as mesmas pessoas, né? Então não tinha essa mudança de ir para lá e para cá, essa troca, então a gente acabava ficando, era aquela família. Então esses camaradas para mim ajudaram na minha jornada. Não é que nem hoje, né, que o pessoal faz contratos curtos, depois vai no segundo semestre para outro lugar. Mas depois que você saiu da Veterana, como é que foi sua carreira e como tem sido a sua vida desde que você pendurou as chuteiras? A continuidade, naquele tempo eu vim reforçar o Flamengo de Varginha, que estava na segunda divisão. Daqui parando eu fui para Uberlândia, que o Jânio Joaquim, pai inclusive do Alex, me levou para Uberlândia. Lá em Uberlândia eu resolvi parar, assim que eu perdi meu pai, acho que eu desgostei um pouco com o futebol. Como eu já tinha formação acadêmica, e me deram a oportunidade de estar trabalhando na Unitri, na faculdade lá de basquete hoje, aqui do Triângulo, né? Por lá eu fiquei 18 anos na faculdade, então foi ótimo. Dali eu já peguei o colégio objetivo como professor de educação física, firmei lá, me firmei bem, graças a Deus, tive casa, tudo, como todo ser humano normal, né? Aí resolvi voltar para ficar mais perto da minha mãe, já estava assim, inclusive faleceu, já estava mais de idade. Assim que resolvi ficar mais perto, já tem 10 anos que eu voltei de Uberlândia para Varginha. Bacana. Olha só, no futebol acontecem muitas histórias engraçadas, seja nos bastidores das partidas, na viagem, até mesmo dentro de campo. Tem alguma história que tenha acontecido, principalmente envolvendo a Caldense, que você lembra, que tenha sido marcante para você e que vale a pena ser contada aqui? Tem bastante coisa, mas uma engraçada que uma vez que nós estávamos jogando no Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, saímos para jogar em Montes Claros. Aí estávamos saindo para jogar, eu sou também músico, né? Tava tocando violão dentro do ônibus antes de sair. Fizeram a reportagem, foi gravado e tal. Aí no segundo dia, no dia seguinte, no domingo, saiu no Fantástico. Uma pergunta, inclusive era aquele rapaz lá, o que fala grosso lá, como é que é o nome dele? Da Globo, que apresentava o Fantástico. Ele achou engraçado, falou, o time de futebol tá saindo, será que é futebol ou um time musical? Porque pelo coral que tava a turma, tava todo mundo num coral bacana, né? Dentro do ônibus. Cid Moreira, exato. Ele perguntou se era futebol ou se era um grupo musical, né? Mas eu que tava no violão, achei até engraçado, ficou hilário na minha cabeça, todo mundo lembra, o jogador cantor, engraçado isso. Isso aí é legal. Mas acabou passando batida, a gente não falou sobre a participação da Caldense no Campeonato Brasileiro de 79. A Caldense teve a oportunidade de jogar pela primeira vez na sua história a Série A do Brasileirão na época e fez grandes partidas contra o Caxias, contra o Internacional, que ficou muito marcado. Teve um empate também com a Chapecoense. O que você lembra dessa participação da Veterana no Campeonato Brasileiro? Nós ficamos em oitavo. O último jogo que perdemos em Campo Grande, acho que foi o 2-1, uma coisa assim. Inclusive o Jânio passou mal pelo calor, né? Que a gente não está acostumado com 44 graus, entendeu? Mas, por exemplo, contra o Inter, eu também fui considerado o melhor em campo. Inclusive eu e o Orlando, tá escrito. Quem for ver Falcão viu Orlando e Donizete, né? O Orlando é meu compadre também. Então eu achei hilário isso aí, porque foi gol que o Mirandinha também empatou. Então era o Claudio Miro, Manga, não sei quem mais, e Falcão. Inclusive até o próprio Fluminense quando jogou, né? Era Edinho, a dupla Assis e Washington, o goleiro Gilmar, era só fera mesmo. E o Flamengo tinha Zico, o Júnior que narra o jogo, faz jogo hoje, o Adílio, eram feras. Então era difícil você encarar o Campeonato Brasileiro naquela época, são essas pessoas que estão hoje na atualidade em evidência que foram ídolos mesmo dos seus times. Foi muito legal a Caldense ter participado de um campeonato a nível nacional, assim, uma coisa que praticamente ficou anos sem ocorrer e está voltando a ocorrer agora que a Caldense está participando da 4ª divisão, né? Quem sabe um dia ela não possa reviver esses bons tempos do final da década de 70. Exato, inclusive que eu acho que a Caldense não vai mais além, porque o objetivo dela é clube social, não é um clube de disputa, né? Mas que tem toda a estrutura para estar no Campeonato Brasileiro, como diz, com o campo, o gramado, o estádio, a cidade bem localizada no cenário de Minas Gerais ou no Brasil, né? Teria tudo para ir, é só mais dedicar-se mais ao futebol profissional, que eu acho que se dedicam mais para a parte social. Ô Donizete, eu gostaria de saber de você, depois de todos esses anos que você jogou pela Veterana e tudo que você passou pelo futebol, eu tenho certeza que a Caldense representa bastante coisa para você. Então, por conta disso, eu queria saber o que a Caldense significa para você. Se você quiser saber a real, o que eu aprendi a viver e uma certa personalidade
foi agarrando no futebol, que foi na Caldense, foi porque de lá eu aprendi, inclusive, com disciplina, né? Disciplina, valorizar futuramente, visão de futuro, visão de coisas, as amizades e organização de vida. Inclusive, graças a Deus, até hoje eu não debandei, que a maioria dos jogadores, quando não tem estrutura psicológica, acaba parando de jogar bola, né? E bebedeira, farra, perde-se em coisa. Eu tive uma estrutura de psicologicamente tá bem, graças a Deus, e eu devo isso à Caldense. Donizete, gostaria de parabenizar tudo que você fez pela Caldense, tudo aquilo que você fez realmente pelo clube, seja com a garra dentro de campo, seja pelos gols, seja pelas palavras de incentivo e seja também pela divulgação do nome Caldense pelos outros clubes que você passou. Realmente gostaria de agradecer a você e estamos chegando ao final da reportagem. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Muito obrigado também pela oportunidade de estar sendo de novo lembrado, né, na situação. Inclusive, eu tenho um puxão de orelha com a Caldense, porque todo mundo que faz o primeiro gol no estádio tem sua placa. Eu tô cobrando até hoje. Será que eu vou esperar eu morrer para depois colocar essa placa lá, entendeu? E essa é a minha cobrança. Mas tirando isso aí, tudo ótimo. A Caldense é o que me ensinou mesmo na vida. Foi o ponto positivo da minha vida. Aí, ó, fica aí a dica, pessoal. Vamos fazer uma placa pro Donizete lá no Ronaldão, que ele merece, hein? Essa aí foi mais uma entrevista e eu vejo vocês na próxima reportagem. Um abração, galera. Valeu!